Bom dia, bem-vindos ao Agro Nacional, um programa que mostra as histórias de um dos setores mais importantes para a nossa economia. E você vai ver daqui a pouco. São aproximadamente 6 milhões de equinos em todo o território nacional. Seja na lida, no trabalho diário ou nas competições, o mercado brasileiro de cavalos movimenta anualmente mais de 16 bilhões de reais e gera mais de 600 mil empregos diretos e indiretos. Agricultura, pecuária e floresta numa mesma área. Essa possibilidade existe e traz benefícios não só para o meio ambiente, mas também para o bolso do produtor. Nas últimas décadas, a agricultura passou por um período de incremento da produção e produtividade, com a utilização de novas tecnologias. E para garantir a procedência dos produtos, entram em cena os selos de certificação. Você já ouviu falar em bioeconomia? É um modelo de produção que tem como objetivo trocar o uso de recursos fósseis não renováveis, aplicando práticas de sustentabilidade. Então, assim, o ponto ideal é a gente pegar aí uma vaca, se a gente pensar uma vaca numa condição corporal, numa escala de 1 a 5, é levar essa vaca aí em torno de um score de 3,5, 3,75, onde ele consegue dar uma boa alisada nela. A primeira vez que as nações se reuniram para discutir o clima foi em 1972, na Convenção de Estocolmo, um evento considerado como antecessor das COPs. O homem é, ao mesmo tempo, obra e construtor do meio ambiente que o cerca. A agricultura e pecuária sustentável vem estimulando diversos investimentos no campo. Por conta dessa tendência, as entidades bancárias vêm se adaptando e disponibilizando crédito a condições diferenciadas para auxiliar os produtores. Principalmente em pequenas propriedades, acontece casos de animais que têm algum problema por ingestão, por excesso de ingestão de alguma fruta, como manga, abacate mesmo ou laranja. Um gás sem cor, altamente inflamável, insolúvel em água e com um efeito negativo ao meio ambiente pelo desequilíbrio que pode causar no efeito estufa. Boi na terra da soja ou soja na terra do boi? Na verdade, as duas coisas caminhando juntas, equilibradamente e com resultados positivos para ambas as partes. Olá, você está assistindo ao Agro Nacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. Eu sou Jaqueline Silva e juntos nós vamos acompanhar belas histórias e desvendar muitas novidades sobre o universo agro. E para começar o programa de hoje, vamos falar sobre um animal que é considerado um dos melhores amigos do ser humano. E não estamos falando dos cachorros, mas sim dos cavalos. Eles são nossos grandes aliados há milênios e nos ajudam em diversas áreas. Você vai ver também algumas diferenças entre a criação de equinos e bovinos. Vamos conferir. São aproximadamente 6 milhões de equinos em todo o território nacional. Seja na lida, no trabalho diário ou nas competições, o mercado brasileiro de cavalos movimenta anualmente mais de 16 bilhões de reais e gera mais de 600 mil empregos diretos e indiretos. Além das cifras, o cavalo é uma grande paixão nacional. Reúne as famílias do agro em torno das provas, ajuda no manejo diário das fazendas e até atua na saúde do ser humano. Na ecoterapia, por exemplo, que auxilia pessoas com deficiências e necessidades especiais. Mas esses companheiros precisam de cuidados específicos quanto à alimentação, saúde e reprodução. E é sobre isso que vamos tratar a partir de agora, aqui no Giro do Boi. Um dos pontos básicos que a gente precisa entender na hora de mergulhar nesse universo dos cavalos é que todo mundo pasta, bovinos e equinos, mas são organismos completamente diferentes. O boi, Mário, é um ruminante. O boi o cavalo não. Né? Pois é, Marquinhos. Mas todo mundo come capim, né? A diferença é essa, né? Que o cavalo ele não tem um rumen, né? O cavalo é um pouquinho diferente, a disposição dos órgãos na barriga dele é diferente. Então o cavalo, primeiro ele tem o estômago,
E depois vem o intestino e depois o intestino grosso que faz o papel do rumen nos cavalos. E ele não rumina, mas ele tem uma mastigação muito eficiente, porque o ruminante ele só tem dente na porção de baixo, só na mandíbula. O cavalo não, o cavalo tem dentes em cima e embaixo, ele consegue triturar muito bem o alimento. Então, o alimento muito bem triturado, passa pelo estômago, sofre uma primeira digestão, depois no delgado ali é que toda a digestão vai acontecer. A digestão enzimática que a gente chama. E a digestão microbiana, ela vem depois. No ruminante, é o contrário. Primeiro vem a digestão microbiana, nisso ele vai ruminando, ele vai mastigando, salivando, misturando com a saliva, voltando para o rumen. Depois acontece a digestão enzimática, né? Então ela é invertida. Agora, o cavalo é um excelente conversor de vegetal em carne também. Só que a gente usa ele pro esporte. Essa é a finalidade mais nobre do cavalo para nós, né? Tem um ponto interessante também, que o bovino, ele se alimenta e ele rumina. Tem um ciclo de alimentação e digestão. O cavalo, ele já pasteja praticamente o dia todo. Muitas horas, né? Exatamente. A gente considera ele, em média, 16 horas de pastejo diário, né? E ele tritura muito bem o alimento, como a gente consegue ver, né? Ele tritura bastante, geralmente ele reduz a partícula a 2 milímetros. E essa trituração depois ela vai facilitar toda a digestão do cavalo a partir do estômago. Outro ponto interessante quando a gente mergulha no universo dos cavalos é, por exemplo, montar o score ideal corporal desses animais. Como é que a gente mede isso? Vamos conversar isso com o Ricardo que está aqui. Ricardo, porque é diferente, né, rapaz? Não é a mesma coisa com os bovinos, né? Olá, Marcos, bem lembrado. Nós temos alguns métodos para pesar os cavalos. Bom, o principal é uma balança, mas a balança ela tem um custo relativamente elevado. Algumas propriedades têm a presença da balança no aras ou na fazenda e algumas propriedades não. Mas nós podemos usar 2 métodos, além da pesagem, para verificar o peso dos cavalos, né? O primeiro é uma fita de pesagem, né? E para complementar essa ação, tem a nossa ação visual, que é a análise do score corporal dos cavalos. Nessa avaliação visual, por exemplo, quais são os indicadores? Você bate o olho no animal, você olha o quê? Bom, vamos lá. Existe um parâmetro, né, de Hennig, que ele vai de 1 ao 9, essa escala, em que 1 é um cavalo muito magro e 9 um cavalo obeso, né? E cada modalidade, cada raça tem o tipo ideal do score corporal, né? Nós temos aqui um cavalo que está com um score corporal 6, um cavalo atleta, em que você não enxerga as costelas dele, é um cavalo que está num porte atlético, né? E é interessante a gente avaliar o score corporal. É uma ferramenta de extrema importância, principalmente para os cavalos atletas. Lembrando que um cavalo tem aí 700 músculos, olha só que interessante. O índice de gordura, de porcentagem de gordura de um cavalo atleta varia entre 8% a 10%. Então é muito interessante a gente avaliar esse score corporal que vai do 1 ao 9. O que é considerado adequado? Um exemplo, para um cavalo de tambor, por um score corporal, para essa modalidade, um score corporal 6 é muito bem-vindo. Mas nós temos nós temos, por exemplo, cavalo de polo, cavalo de enduro, trabalham com score corporal um pouco mais baixo, 5. São provas de longa distância. Alguns cavalos de outras modalidades, como hipismo ou como adestramento clássico, trabalham com score corporal até no 7. É bem interessante. Quando a gente olha para o cavalo de lida nas fazendas, seria esse o ideal, um score corporal 6. 6 também, olha aí. Seria o ideal para o cavalo de lida. Que bacana. E como é que você pesa? Porque é diferente. Vamos lá. Vamos lá. Como a gente não tem, como a gente não tem uma balança, a gente vai utilizar uma fita. Uma fita é fácil de encontrar, então a gente vai utilizar ela para pesar o cavalo. Então vamos lá. A gente deve passar a fita sempre aqui, né, no início da cernelha, porque isso pode alterar se você não fizer o correto, né? Então a gente passa a fita aqui, a fita ela é marcada com o peso do cavalo. Obrigado, Vinícius. E ela tem uma margem de erro de 5% para mais e os 5% para menos. Então aqui, ó,
fechou um cavalo com 460 quilos. Então, por exemplo, existem materiais que os cavalos eles são tóxicos para os cavalos e que, por exemplo, eles aumentam a eficiência alimentar dos ruminantes. Por exemplo, a monenzina. A monenzina ela melhora a condição ruminal, né, microbiana, a condição microbiana, mas ela é extremamente tóxica para os cavalos. Ela chega a ser o cavalo é 400 vezes mais sensível à monenzina do que uma ave e 200 vezes mais do que um ruminante, por exemplo. Então, é uma pequena diferença, mas crucial, é necessário saber. Né? Capim também, né? Você vê, esse aqui é um capim, por exemplo, mais adequado para os equinos e já os bovinos consomem outro tipo de capim. Ter esses capins direcionados para a tropa ou para os animais atletas também é importante. É fundamental, né? Por exemplo, aqui nós temos um caso de um Tifton, né? E você vê que o cavalo adora o Tifton, né? Claro, o ruminante também é um excelente material. Mas, por exemplo, o cavalo ele tem um pouquinho de dificuldade, principalmente com os pânicos, com braquiárias, por causa do teor de oxalato. O ácido oxálico que essas plantas têm, ela acaba quelando o cálcio da dieta dos cavalos, então combina, né? Ela forma o oxalato de cálcio, que vamos dizer, é um complexo insolúvel que o animal não vai conseguir aproveitar. Então, se ele comer, por exemplo, uma braquiária, a consequência final disso, ele sofreu algum processo relacionado ao cálcio, à falta do cálcio no organismo. Então, é outro cuidadinho que a gente tem que ter. O cavalo é super eficiente, Marco. A única coisa é que nós temos que colocar ele no capim certo para ele. Em ração também tem que tomar cuidado. A ração também, principalmente com quantidade. Né? Porque o cavalo não eructa, ele não arrota, né? Então, e não vomita. Então é fundamental que essa ração não fermente muito. E um dos segredos para isso é evitar a quantidade de amido, limitar a quantidade de amido, limitar a quantidade por refeição, de maneira com que ele consiga fazer a digestão enzimática, né, principalmente dos carboidratos, dos solúveis, e depois as fibras, ela vai passar direto. E ela vai lá para o seco e para o cólon. Lá ela vai fermentar, mas aí é uma fermentação parecida com a do rumen. Vai gerar os ácidos graxos de cadeia curta, que é o que serve para o cavalo, como energia para os cavalos. Então, como ela é invertida, nós temos que lembrar disso também quando a gente pensar em dieta desses animais. Muito interessante o método usado na matéria para pesar o cavalo e também é uma alternativa barata e eficiente para os criadores. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, uma estratégia de produção que integra diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais dentro de uma mesma área. Os chamados sistemas ILPF podem ser utilizados em propriedades pequenas, médias e grandes em todos os biomas brasileiros, contribuindo muito para a sustentabilidade e sem perder a capacidade produtiva. Vamos conferir. Agricultura, pecuária e floresta numa mesma área. Essa possibilidade existe e traz benefícios não só para o meio ambiente, mas também para o bolso do produtor. São os chamados sistemas integrados. O sistema foi desenvolvido pela Embrapa há quase 30 anos. A integração pode ser utilizada em diferentes configurações, combinando 2 ou 3 componentes em um sistema produtivo. Quer ver só? Integração lavoura e pecuária, ILP. Integração pecuária e floresta, IPF. Integração lavoura e floresta, ILF. Ou integração lavoura, pecuária e floresta, ILPF. Segundo a Associação Rede ILPF, da safra 2015-2016 até a safra de 2020-2021, houve um aumento estimado de 52% de áreas com ILPF no Brasil. O sistema permite a estruturação do solo, a quebra do ciclo de pragas e doenças, além de ter grande potencial de sequestro de carbono, o que reduz a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Uma perfeita combinação entre produção e meio ambiente. E qual o primeiro passo para implementá-lo numa propriedade? Como não é um esquema fechado, deve ser adaptado à realidade de cada região.
depende, inclusive, daquilo que o produtor já tem dentro da porteira ou até fora dela, como a disponibilidade de mudas, de insumos e até do mercado. No portal da Embrapa, você pode encontrar várias soluções para a implementação dos sistemas integrados nos mais diversos biomas. Vamos ver agora como os selos de certificação na agricultura servem como garantia de qualidade e procedência dos produtos que você consome. Além de serem uma segurança a mais para o consumidor, os selos são fundamentais para que os produtos possam ser exportados para determinados países que exigem essa certificação. Nas últimas décadas, a agricultura passou por um período de incremento da produção e produtividade, com a utilização de novas tecnologias. E para garantir a procedência dos produtos, entram em cena os selos de certificação. Essa certificação, ela tem a chancela do Ministério da Agricultura e do Inmetro. Então, é uma certificação extremamente técnica que tem diversos benefícios para o produtor que a utilizar. A Fagone é a engenheira agrônoma, pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente e é o braço científico do MAPA no estado de São Paulo. É um protocolo de adesão voluntária, ou seja, não é obrigatório, não passa por fiscalização, mas se o produtor aderir ao programa, ele vai passar por auditoria para que no final ele possa ser certificado. A gente tem toda uma observação, tem um trato assim com mais cuidado, então ele é mais confiável. A Bahia é o segundo maior estado produtor de banana do país, segundo o IBGE. Fica atrás apenas do estado de São Paulo. A maior parte da fruta produzida por aqui é destinada para o mercado interno, mas com a certificação, este cenário tem mudado. Para atingir o mercado europeu, foram anos se adequando às regras da certificadora. O principal é saber se a fruta foi produzida de forma sustentável, respeitando a saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores e do meio ambiente. Se a gente consegue nos certificar e atender a normas tanto internas quanto externas, a gente sabe que a gente está produzindo alimentos que são tão competitivos quanto qualquer outro, de qualquer outro lugar do mundo. A maioria dos produtores rurais brasileiros realmente merece os selos pelas boas práticas no setor agropecuário, mas tem que correr atrás, viu? E agora chegou a hora da gente falar sobre um novo modelo de produção focado em sistemas, produtos e serviços sustentáveis, a bioeconomia. A enorme biodiversidade do país e a nossa fartura de recursos biológicos renováveis colocam o Brasil numa posição privilegiada quando falamos em economia sustentável. Vamos conferir? Você já ouviu falar em bioeconomia? É um modelo de produção que tem como objetivo trocar o uso de recursos fósseis não renováveis, aplicando práticas de sustentabilidade. A bioeconomia é uma realidade no país desde 1970, o ano em que foi criado o Programa Nacional do Álcool para enfrentar a crise do petróleo. E graças a isso, hoje o Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol e o maior exportador do mundo. Mas esse sistema não se restringe só ao potencial energético, envolve também a produção de plásticos biodegradáveis, alimentos funcionais, medicamentos, fragrâncias e cosméticos. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a bioeconomia movimenta cerca de 2 trilhões de euros no mercado mundial e gera cerca de 22 milhões de empregos. A gente tem visto a bioeconomia se tornar cada vez mais uma pauta central no cenário internacional. E o Brasil já é um grande exemplo para o mundo. Agora vamos até o município de Colina, no interior de São Paulo, para conferir algumas dicas e estratégias para os criadores de gado. Você vai ver a importância de saber o momento certo de mandar as vacas que já não dão mais cria para o abate. Vamos ver? Entre abril, maio, junho, ali em linhas gerais na nossa pecuária é o momento da desmama. Aí as fêmeas tem aquelas que estão cheias e seguem no plantel e tem aquelas que estão vazias. E aí qual a melhor forma de trabalhar esse animal dentro da fazenda? Eu repasso esse questionamento aqui para o Flávio Dutra, nos recebendo na ata, até porque, Flávio, grande fonte de rentabilidade dentro de uma fazenda de cria é o bezerro. Mas esta fêmea tem um papel na conta, né?
Com certeza, né? A gente sabe que o bezerro pesado ao desmame é extremamente importante, né? Mas, eventualmente, a gente tem algumas matrizes que não ficam, né? Que não estão prontas. Que deixam o plantel, né? Que precisam deixar o plantel. O pecuarista tem que entender que vaca multípara, né, tem que mandar para o frigorífico. Agora, por que não aproveitar um pouco mais de carcaça nessa vaca? Porque normalmente, né, lá no período de desmame, ela já vai estar numa condição corporal intermediária. Sente, né, Flávio? Ela sente, né? A gente está aí numa fase já de entrando para o outono, as pastagens começam a perder a qualidade e o pecuarista precisa de olhar isso. Ele tem duas opções, né? Importante ele manter condição de pasto para as outras, né, que ficaram gestantes, né, para manter uma boa gestação, né? Nosso alvo é chegar com essa vaca lá ao parto, um bom score, né? Bom score corporal, né? Mas agora ele pode tomar uma decisão. Será que ele tem na fazenda uma oferta de pasto para ele engordar essas vacas que ficaram vazias? Ou ele pode tomar uma decisão de levá-las, por exemplo, para um confinamento, ou fazer o que a gente chama de um confinamento a pasto, né? Muitas vezes, quando eu pego uma vaca Nelore e levo ela para um confinamento convencional, eu tenho muito refúgio de coxo. Sim. Esse é um problema. Mas no pasto, né, que é já o ambiente onde ela está acostumada, agora eu posso montar uma estratégia para ela, né, de suplementação. E isso a gente também tem estudado aqui na APTA. Agora, qual estratégia é essa? Qual que é o ponto dessa fêmea? Porque é diferente do ponto do boi. Com certeza, né? Muitas vezes aquela fêmea, se ele for enviar para o frigorífico, né, aí com a condição de carcaça dela praticamente sem gordura nenhuma, a depreciação dessa carcaça pelo frigorífico é muito grande. Por outro lado, eu posso aproveitar um pouco esse potencial de carcaça. Qual é a estratégia? Se ela já tiver com a meia carne, né, eu consigo já fazer uma adaptação para ela no pasto, porque é o ambiente onde ela está. E o trabalho que a gente fez aqui na APTA vai muito naquilo que o pecuarista já faz. A famosa alisou, tchau, rua, né? Então nós fizemos estudos aqui suplementando com 20 dias, 40 dias ou 60 dias, né? Em linhas gerais, o que mostra isso? Suplementar pouco não resolve o problema dela, porque quando ela está numa condição corporal mais magra, aquele primeiro momento, o primeiro ganho de peso dele é um ganho compensatório, crescimento de víscera. Então, normalmente você observa uma taxa de ganho de peso mais alta, mas ela ainda não está jogando grande parte dos nutrientes que ela está comendo para crescimento de carcaça. Por outro lado, eu fico com ela mais um pouco de tempo. No nosso caso aqui, nós ficamos até 40 dias. Ok, quando a gente observa isso, né, grande parte desses nutrientes estão indo agora para o crescimento em carcaça, né? Mas a gente sabe que a vaca coloca gordura, né? A fêmea coloca gordura muito rápido. Então, se eu começo a ficar com ela muito tempo, depois aquele excesso de gordura que ela começa a colocar, aí joga a eficiência para baixo. Então, esse é um ponto. Vai virar percentual de perda, né? Vira percentual de perda. E aí é um problema muito sério para quem está produzindo, o pecuarista, e lá na indústria frigorífica, porque a limpeza na carcaça vai ser muito grande. Qual que é o principal erro que o pessoal tem cometido nesse processo? É justamente esse ponto? É justamente esse ponto. Nem mais e nem menos, tá? Então, assim, o ponto ideal é a gente pegar aí uma vaca, se a gente pensar uma vaca numa condição corporal, numa escala de 1 a 5, é levar essa vaca aí em torno de um score de 3,5, 3,75, onde ele consegue dar uma boa alisada nela. E aí, a quantidade de suplemento que a gente vai utilizar vai depender da condição. Se eu tenho ainda um pasto verde, mas vai ser muito difícil, nós vamos estar desmamando essa bezerrada lá em maio, junho, né? Aí vai depender muito dessa estratégia. Aqui nas condições nossas aqui de Colina, né, nossos meses de junho, julho, agosto, é extremamente seco. Sim. E muito dentro da realidade que tem por aí no Brasil afora. Então, dificilmente eu consigo terminar essa vaca se eu não suplementá-la com um nível de ração mais alto, tá? Só que estrategicamente o que a gente faz? A gente consegue colocar ali mais 3 arrobas nela. Essas 3 arrobas, né, vai ser um fluxo de caixa importante.
E mais ainda, eu começo a colocar dentro da minha fazenda, distribuindo mais o fluxo de caixa. Então, o pecuarista tem que estar atento a esse tipo de oportunidade. É isso aí, agregar valor a esse animal que sem trabalhar ele não vai trazer essa rentabilidade. Trabalhando um pouquinho ele já consegue diluir mais custos. Né? E hoje a gente sabe que tem oportunidades aí no mercado para essa vaca que tem uma carcaça diferente. Né? Por que ela tem uma carcaça diferente? Porque devido a essa mudança, onde ela estava caindo em condição corporal e agora eu volto a tratar dela numa condição que ela já está desmamada, né? Essa vaca tem um crescimento compensatório e depois ela tem uma transformação da carcaça dela, ou seja, eu faço uma carne de melhor qualidade. E hoje já tem dentro da indústria, né? A gente precisa de fomentar isso e o pecuarista precisa de apresentar o produto que ele está entregando para o frigorífico. Né? Normalmente o pecuarista chega e liga no frigorífico, eu tenho um lote de vaca de descarte aqui. Ele já está depreciando o produto dele. Não, eu tenho um lote de vaca gorda. Né? Agora, nem mais, nem excesso de gordura e nem falta. Então assim, é o olho do dono. Né? E muitos pecuaristas já têm o jargão que ele sabe. Alisou, manda embora. Não fique com ela uma semana a mais na fazenda. Diferente do boi lá no confinamento. A gente vê quantos cuidados o produtor de gado tem que tomar para fornecer uma carne de boa qualidade no mercado. E a APTA faz um papel importante, levando pesquisas e novas tecnologias para perto dos produtores. A Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas é o maior e mais importante evento realizado sobre o tema das mudanças climáticas. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a história e a origem desse importante evento global. A primeira vez que as nações se reuniram para discutir o clima foi em 1972, na Convenção de Estocolmo, um evento considerado como antecessor das COPs. O homem é, ao mesmo tempo, obra e construtor do meio ambiente que o cerca, diz a primeira frase da Declaração de Estocolmo. O evento foi importante para conscientizar a humanidade de que os recursos do planeta são finitos. Mais tarde, em 1988, a ONU criou o PCC, Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas. A organização é considerada até hoje a principal fonte científica de estudos, análises e medições sobre o clima do planeta. 4 anos mais tarde, em junho de 1992, o Rio de Janeiro sediou o maior encontro de chefes de Estado para discutir a preservação ambiental até então. A Rio 92, também chamada de Eco 92 ou Earth Summit, colocou o Brasil como protagonista dos debates ambientais. Deste evento saíram 3 convenções das Nações Unidas, uma declaração sobre florestas e a Agenda 2021. Foi este evento também que estabeleceu a Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças do Clima, definindo as prioridades para conter o aquecimento dos oceanos, a ocorrência de secas, enchentes, ondas de calor frequentes e a extinção das espécies, incluindo os seres humanos. E foi para consolidar as intenções presentes nessa convenção que a Conferência das Partes, as COPs, passaram a ser realizadas anualmente. Em 1995, aconteceu a primeira COP em Berlim, na Alemanha. Marcada pela incerteza quanto ao significado do que cada um dos países deveria fazer para combater as emissões de gases com efeito de estufa. O evento resultou em um mandato que estabeleceu um período de 2 anos de análise e fase de avaliação. Esta fase resultou em um catálogo de instrumentos a partir do qual os países membros podiam escolher e, assim, compor um conjunto de iniciativas correspondentes às suas necessidades. Já em 1997, foi realizada a COP3 em Kyoto, no Japão, onde foi estabelecido o Protocolo de Kyoto. O documento é considerado um marco por ter previsto metas de redução das emissões de gases de efeito estufa em 5,2% para os países ricos, além de ter criado as bases para um futuro mercado de carbono. No entanto, o Protocolo de Kyoto só foi ratificado em 2004, com a adesão de 192 países.
A COP13, realizada em Bali, na Indonésia, no ano de 2007, foi outro momento importante na história das COPs. Foi nesta conferência que ficou claro que, sem a inclusão dos países emergentes nas metas para a redução das emissões, a conta não fecharia. E por isso foram criados os compromissos no Mapa do Caminho de Bali. Estes compromissos previam incentivos para apoiar os países pobres nas questões climáticas. Na COP15, os países industrializados se comprometeram a providenciar um auxílio de 10 bilhões de dólares ao ano, de 2010 a 2020, e com 100 bilhões de dólares ao ano a partir de 2020, para os países mais vulneráveis mitigarem os efeitos das alterações climáticas. E o Brasil surpreendeu o mundo ao se comprometer voluntariamente com a redução de 36,1% a 38,9% da emissão de gases de efeito estufa até 2020. Além de se comprometer em cortar o desmatamento na Amazônia em 80%. Já em 2014, em Lima, no Peru, a COP20 foi responsável por estabelecer as famosas NDCs, ou seja, as contribuições nacionalmente determinadas de cada país nos esforços para combater as mudanças climáticas. Isso serviria de base para o Acordo de Paris. Glasgow, Reino Unido. A COP26 aconteceu entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro de 2021, sendo a primeira conferência desde o início da pandemia da Covid-19. Os principais objetivos alcançados foram garantir a emissão líquida zero no mundo até o meio do século XXI e manter o aumento médio de temperatura global em até 1,5 grau, proteger as comunidades e ecossistemas locais e aprimorar os mecanismos de financiamento com países desenvolvidos e instituições financeiras. Esse evento é muito importante para que a comunidade global trace metas para manter o meio ambiente em equilíbrio e produtivo. Agora vamos ver como o chamado crédito verde pode impulsionar negócios que tenham preocupação com a sustentabilidade. Incentivar a produção de energia limpa e de produtos orgânicos estão entre as principais metas das linhas de crédito verde. Vamos conferir. A agricultura e pecuária sustentável vem estimulando diversos investimentos no campo. Por conta dessa tendência, as entidades bancárias vêm se adaptando e disponibilizando crédito a condições diferenciadas para auxiliar os produtores. As linhas de crédito verde têm a intenção de incentivar principalmente os aportes na produção de energia limpa e produtos orgânicos que impactam menos o meio ambiente. Nos últimos 2 anos, os bancos disponibilizaram cerca de 10 bilhões e 4 milhões de reais. São várias as linhas com juros baixos, prazos acessíveis e bônus para quem paga em dia. A expectativa é que a oferta dessas linhas sejam ampliadas e os planos do governo federal devem incluir recursos voltados ao verde. A produção de energia limpa e produtos sustentáveis é boa para o meio ambiente e também muito vantajosa para os produtores rurais. A manga é uma fruta saborosa, nutritiva e abundante no Brasil. E não são só os seres humanos que se deliciam com o fruto, os bovinos também adoram. Mas quais são os cuidados que o produtor rural deve ter com as árvores frutíferas no piquete do seu gado? Vim aqui até a sede da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, justamente para responder essa dúvida, e quem vai nos ajudar é o Rodrigo da Costa Gomes, zootecnista, mestre, doutor, pós-doutor em zootecnia. Doutor Rodrigo, bom dia, obrigado por receber o Giro do Boi. Eu queria saber, primeiramente, se essa é uma situação recorrente, se vocês recebem relatos de acontecimentos como esse. Bom dia a todos. Realmente é uma questão que sempre é recorrente, né? Principalmente em pequenas propriedades. Acontece casos de animais que têm algum problema por ingestão, por excesso de ingestão de alguma fruta, como manga, abacate mesmo ou laranja, né? Uhum. E aí, falando especificamente da manga, que foi a dúvida que nós recebemos desse telespectador, qual que é o problema da ingestão da manga? São 2 principais problemas. O primeiro é a obstrução do esôfago do animal, né? Então, obstruindo o esôfago, né? Dependendo do tamanho da manga, isso impede dele conseguir se alimentar normalmente, né?
e segundo, ele conseguir expelir os gases que ele produz durante a digestão, né, que é o que a gente chama de eructação. O animal tem problema com engasgar, por exemplo, morrer sufocado? É possível acontecer? É possível. Na verdade, o que acontece principalmente é essa obstrução do esôfago, né? Então ele não consegue nem se alimentar direito, né? Mas também principalmente expelir esses gases. E ele não expelindo esses gases, acontece o que a gente chama de timpanismo, que é um inchaço do rumen. Isso aí impede que ele respire direito e pode levar o animal à morte. E nutricionalmente tem algum problema dessa substituição ou da inclusão da manga na dieta do animal? A manga ela é muito palatável, principalmente porque ela é muito rica em açúcares, né? O açúcar ele fermenta muito rapidamente, né, no rumen do animal e causa um problema que a gente chama de acidose ruminal, que é uma acidificação ali do rumen. Então sim, acaba causando um problema um problema digestório, um problema metabólico que pode levar inclusive o animal à morte. Informação importante, inclusive porque essa pergunta, né, o telespectador contou o caso que ele tem um semi-confinamento. Quando você intensifica a atividade, você pode começar a ter problema com acidose ruminal e tá aí mais um fator que pode inclusive agravar essa acidose ruminal, prejudicar a mudança da dieta do gado. Dr. Rodrigo, você tinha dito que outras frutas, né, outros alimentos que não a dieta do gado podem causar problemas similares. Quais são essas outras frutas? Toda fruta ou outros vegetais, né? Sim, é todo alimento que possa estar num tamanho que cause uma obstrução, principalmente no esôfago, né? Então é comum relatos na literatura aí com laranja, abacate, mesmo tubérculos, né? Pedaço de mandioca, de batata, né? Principalmente às vezes pequeno produtor que vai lá, quer alimentar seu animal às vezes no período seco, né? E às vezes não se atenta ao tamanho, né, do que ele está fornecendo e aí pode causar essa obstrução. Certo. E aí, qual a recomendação final para esse produtor e para os outros produtores que têm esse gado com acesso à manga, a outros vegetais, a outros alimentos que podem causar esses problemas? Se possível, que seque essa área de fruteira, né? Para que os animais não tenham acesso a, por exemplo, a manga que cai no chão, ou mesmo se não for possível cercar essa área, que no momento que as frutas estiverem caindo, né, por maduros, etc., que sejam recolhidas para que o animal não tenha acesso a elas. Você viu aí os males que esse consumo sem cuidado das frutas que caem das árvores podem causar nos animais no piquete. Fica a dica. E agora nós vamos falar sobre o metano, um composto orgânico com apenas um carbono em sua cadeia. Apesar da sua composição simples, o metano é um gás de efeito estufa muito mais potente do que o dióxido de carbono. Um gás sem cor, altamente inflamável, insolúvel em água e com um efeito negativo ao meio ambiente pelo desequilíbrio que pode causar no efeito estufa. O metano tem impacto 21 vezes mais potente que o dióxido de carbono. Mas, por outro lado, é um poluente de vida curta e dura cerca de 12 anos na atmosfera, enquanto o carbono permanece por até mais de 1000 anos. O metano tem sido responsável por cerca de 30% do aquecimento global desde a época pré-industrial e está aumentando mais rapidamente do que em qualquer outra época. De acordo com dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, mesmo quando as emissões de dióxido de carbono desaceleraram durante os bloqueios relacionados à pandemia de 2020, o metano atmosférico disparou, alcançando níveis ainda mais altos. As principais fontes de emissões de metano são a extração, a produção e a distribuição de combustíveis fósseis como o gás natural e o petróleo e atividades agrícolas e de pecuária, além dos aterros de resíduos urbanos e estações de tratamento de esgotos. Para reduzir as emissões na agropecuária, há várias estratégias, como o melhoramento genético, tanto de pastagens quanto do próprio animal, além de manejos como a integração lavoura, pecuária e floresta, a famosa ILPF e suas combinações. O controle das emissões de metano é fundamental para manter o equilíbrio das fazendas e do meio ambiente.
Vamos viajar agora até o município de Carapó, Mato Grosso do Sul, para ver como a produção de soja e a pecuária podem prosperar juntas. Você vai conferir como a rotação de culturas e pastagens tem gerado ótimos resultados, tanto na plantação de soja como na recria e engorda de animais. Boi na terra da soja ou soja na terra do boi? Na verdade, as duas coisas caminhando juntas, equilibradamente e com resultados positivos para ambas as partes. É o que a gente vai mostrar agora aqui na Agropecuária Ramave, em Carapó, Mato Grosso do Sul. Bora lá, acabar de chegar! Estamos aqui na região desde 97, né, nessa propriedade rural aqui em Carapó. E aqui a gente vem assim, tem uma parceria, um agricultor que arrenda nossas áreas aqui e a gente faz um giro dessa agricultura e aproveitando esse rastro de fertilidade da agricultura, nós estamos melhorando as nossas pastagens e fazendo uma suplementação com ração, ou seja, nós fazemos um semi-confinamento com esses animais, buscando aí uma precocidade, buscando um acabamento bom de carcaça, entregar lá um produto dentro da empresa aí com um pouquinho mais de qualidade. Eu sou a terceira geração que está atuando na empresa e iniciamos a pecuária lá na década de 80 e fomos melhorando aos poucos, né? Fomos investindo aos poucos, já tivemos cria, hoje não temos mais. Hoje nós estamos focados na recria e engorda de animais. Vários pontos chamaram a atenção, né, da nossa equipe quando chegamos, quando andamos aqui a fazenda. O primeiro é justamente essa combinação de agricultura e pecuária tão bem feita, porque o resultado que vocês conseguem obter nessas áreas de pastagem é incrível, né, Rodrigo? É bem acima da média. Lotação, por exemplo, é espetacular. A gente consegue aí, com essa parceria da soja, a gente consegue uma pastagem mais produtiva, a gente não tem um desembolso tão grande com fertilizantes, porque a gente aproveita essa fertilidade do solo. É uma região muito bem presenteada aí com solos de boa fertilidade. E a gente consegue, com um pastoreio rotacionado, né, melhorando nossas áreas, intensificando mais esse pastejo rotacionado, a gente está conseguindo e está obtendo melhores resultados aí. Claro que a gente precisa também desse apoio aí da suplementação, né, de uma ração de boa qualidade na fase final, mas a pastagem é assim o nosso apoio principal e nós estamos conseguindo um bom resultado. Nesse sistema que vocês trabalham, pasto, soja, como é que ele funciona? Vocês anualmente renovam essas áreas e vão trabalhando isso em conjunto, é isso? Nós temos aí com nossa parceria na agricultura, tem áreas fixas de lavoura e outras áreas que elas são áreas de 2 anos, onde existe ali o cultivo de 2 safras de soja intercalado com uma safra de milho. E após essas 2 safras de soja, nós voltamos aí com a pastagem, onde a gente preconiza aí o pastejo rotacionado. Estamos diminuindo essas áreas que eram de rotacionado de 70, 80 hectares, a gente está trabalhando aí reduzindo para 40 hectares, né? Então, 4 piquetes de 8 a 10 hectares, intensificando essas áreas. E a gente vê que é um trabalho gradativo, lento, mas que, para o nosso caso, dentro da porteira da fazenda, para o nosso caso, é algo que a gente vem acreditando muito e a gente vem focando dessa maneira, fazendo isso e não estamos abrindo mão desse conjunto. Bacana. Você chega a ter o que de UAS por hectare nessas áreas, Rodrigo? Nas áreas novas, a gente consegue ultrapassar aí 5 UAs por hectares nos 2 primeiros anos de pastagem, né? Dessa pastagem mais de pastoreio, vamos dizer assim. E após, dependendo de um ano, se é um ano chuvoso ou não, a gente consegue trabalhar acima de 3 hectares, 3 UAs por hectare. Esse trabalho está bem estruturado também na captura de valor
na ponta com a indústria, por exemplo, no acesso ao protocolo de bonificação, como é o caso do 1953. Isso acaba ajudando bastante, principalmente nas fêmeas, né? Exatamente. Começamos aqui na Agropecuária Ramave, nós começamos a trabalhar com fêmeas. Primeiras fêmeas vendidas foram em 2019, fêmeas Angus, né? Que até então nós só comprávamos machos Angus. Aí, em 19, nós compramos o primeiro lote de fêmeas Angus, meio sangue, as irmãs desses animais aqui, que estão no outro setor da fazenda. Vendemos os primeiros lotes de fêmeas meio sangue Angus dentro do protocolo 1953. E é uma ferramenta incrível, a gente está bem contente com esse protocolo, a premiação é interessante, é algo assim que eu quero continuar dentro desse programa. Sou bem favorável a continuar dentro desse programa. A performance produtiva da fazenda é muito acima, né, das tops rentáveis e recria e engorda. Então, falando do GMD, tiveram um GMD fechado da safra de 705 gramas, comparado com o benchmark das tops rentáveis de recria e engorda, né, que foram 636 gramas. É uma fazenda que sempre está ganhando premiação no circuito Nelore de carcaça, né, Nelore de qualidade. E além disso, atentando também ao bem-estar, mortalidade baixa comparada às fazendas de benchmark do recria e engorda, né, eles tiveram uma mortalidade de 0,4% e as fazendas tops rentáveis 1,1%. Então a gente pode ver que é uma qualidade bem significante, né, essa diferença. E um resultado da operação pecuária, que é onde a gente analisa no indicador, né, quanto que a fazenda está entregando, né, por hectare. Isso aí sem efeito de mercado, que mostra a eficiência da fazenda, né, sem mostrar o mercado, se está subindo ou baixando a arroba. Eles estiveram próximo dos R$2.000, então passou as casas dos R$1.000, a gente pode ver que é uma fazenda bem intensificada, com uma produtividade acima da média. E aí a gente está nesse diagnóstico aí para estar equilibrando junto com a parte financeira, e a fazenda aí está evoluindo a cada safra. A hora que a gente começa a analisar os números e começa a coletar esses números, que é algo assim que a gente já é uma rotina dentro da propriedade, essa coleta de números, mas às vezes a interpretação desses dados são um pouco difíceis, né? Você responder aquela pergunta, quantos quilos de carne você produz por hectare, ano, né? É fácil perguntar e extremamente difícil responder isso aí com precisão. Então a gente já tinha um pouco essa cultura de coleta desses dados e interpretação desses dados. Porém, fica muito mais fácil você trabalhar com um software, com uma plataforma que a Fazenda Nota 10 nos fornece, e a gente ter a análise desse resultado. Ele é uma boa ferramenta, uma boa análise que a gente faz dentro daquilo que a gente vem fazendo, porteira para dentro da fazenda, e fazendo um benchmark, fazendo uma comparação com os outros produtores que fazem algo parecido com o que a gente faz aqui. A rotação de culturas tem muitos benefícios para as fazendas e tem sido cada vez mais adotada pelos produtores rurais. Esse foi o Agro Nacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Eu te espero aqui na próxima semana com mais notícias sobre o mundo do agronegócio. Mas você também pode assistir ao nosso programa no TV Brasil Play e nos seguir nas redes sociais da TV Brasil. Eu te espero na semana que vem. Até lá!